Nas últimas semanas a gente falou sobre 2 personagens, hoje a gente vai falar sobre o terceiro e vamos encerrar hoje essa nossa série, já apontando para a semana que vem, que é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Ramos, né? A gente fala que as pessoas saíram nas ruas aí com as suas palmas, com os seus ramos, exemplificando o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo como rei, o que assustou tanto as lideranças dos judeus, quanto principalmente Roma, porque existia um povo muito grande. Jesus conseguia reunir milhares e milhares de pessoas, e elas estavam entusiasmadas com a possibilidade do Messias tão esperado ter finalmente chegado, naquele domingo, naquele primeiro dia da semana. E Jesus depois vai explicar que não é esse o reino que ele estava estabelecendo. As mesmas pessoas que o receberam, né, com tanta alegria, mais tarde estavam dizendo que ele deveria ser crucificado. Naquelas últimas semanas, muita coisa acontece e é registrada na Bíblia, e especialmente a gente está apontando para 3 interações de Jesus com 3 pessoas diferentes que se opuseram a ele. Na primeira semana a gente falou sobre Caifás, que era o sumo sacerdote, e Caifás, ele exemplifica para mim e para você alguém que tem muito a perder se entregar a Jesus. Alguém que perdia posição, status, dinheiro, se tomasse a decisão de se render a Jesus. E por isso ele não faz. No final das contas ele perde tudo e perde Jesus também. Depois a gente vai ver, falamos na semana passada sobre Judas, que andou tão perto de Jesus, que experimentou da companhia, das palavras, dos gestos, dos milagres. Jesus sempre convidava os discípulos para participar dos seus milagres. Jesus transferia a unção aos seus discípulos e eles curavam e expeliam demônios e faziam coisas tremendas em nome de Jesus. Judas foi um desses, mas Judas tinha um plano para Jesus. Judas não queria se submeter ao plano que Jesus tinha para ele. Ele queria que Jesus fosse alguém que ele tinha desenhado, que ele queria, que ele tinha estabelecido. E como Jesus não se adequa ao plano humano, mas nós tomamos a decisão de nos rendermos a ele, Judas fica frustrado. Num determinado momento ele vê que tem mais a ganhar se juntando aos inimigos de Jesus. No fim das contas ele se arrepende e é tarde demais. Você conhece a história. Ele também perde tudo e perde muito por causa de querer que Deus se enquadre no que ele planejou, e por isso essa frustração toda acontece. E hoje a gente vai falar de um terceiro personagem, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele a você, que também aparece naqueles últimos momentos, na semana da Páscoa, especialmente naquela sexta-feira da crucificação. Mas antes de falar dele, eu queria estabelecer para você um princípio a partir de uma pergunta. Será que você já percebeu que nem tudo é como parece? Nem todas as coisas são como parecem ser. Eu sei que essa é uma expressão famosa, e você já deve ter visto muitas ilustrações, de quando alguém vê algo a partir de uma perspectiva, e outra pessoa vê a mesma coisa, só que sob uma outra perspectiva, e a realidade é a mesma, mas existem 2 maneiras, no mínimo, de interpretar. Algumas coisas que parecem ser de um jeito, parecem muito, mas na realidade não são. Para exemplificar, eu trouxe um tema extremamente teológico, que foi esse vestido que a gente viu há algum tempo atrás na internet e, curiosamente, despertou a atenção de muita gente e praticamente o mundo inteiro que estava na internet, né, deu a sua opinião a respeito das cores desse vestido. Eu nunca vi nada senão o que eu estou vendo agora. Todas as vezes que eu vi esse vestido, eu vi exatamente do mesmo jeito. E eu juro para você que ele é branco e dourado. Não consigo nunca ver de outro jeito. E uma pesquisa foi feita porque alguém pensou, será que se as pessoas conseguem ver tão distintamente? E o Mateus hoje foi na minha sala, eu mostrei para ele, ele falou, pastor, não é possível. É preto e azul, todo mundo sabe que é preto e azul. Obviamente é preto e azul. A pesquisa foi feita e a gente tem um percentual imenso de pessoas que vê de um jeito ou de outro. Então vamos fazer a pesquisa aqui? Vamos lá? Quantos como eu, que estão certos, veem o vestido branco e dourado? Levanta bem alto a sua mão. Olha só, gente.
E quem não levantou a mão está assustadíssimo. Como você pode ver isso? Quem está vendo o vestido azul e preto? Levanta bem alto a sua mão. Óticas do Povo. Quem está vendo laranja e lilás? Graças a Deus não tem ninguém. Você sabe qual é a cor desse vestido? Real. Eu fui descobrir. Fui pesquisar para mostrar para você. Na verdade, na pesquisa da internet, quase 3 milhões de pessoas responderam. 3 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, aproximadamente, disseram que ele é branco e dourado. Mais ou menos o percentual que nós temos aqui que levantaram a mão, quase 70%. Enquanto os outros 30%, que a gente não entende essas pessoas, acham que era azul e preto. 840 mil pessoas aproximadamente. E o vestido, a cor real dele, é azul e preto. Aqui eu consigo ver. Agora, acabei com o culto. Vamos lá, gente, olha para mim. Claro que existe uma razão para a gente enxergar de duas maneiras diferentes. Até mesmo quando eu vi outras fotos do vestido onde ele era azul e preto, claro, ele é mesmo para a maioria das pessoas, para um grupo grande de pessoas. Ainda assim, quando ele era azul e preto, eu percebi que tinha alguma coisa. Para mim, ele continua sendo branco e dourado, com uma luz diferente que fazia ficar azul e preto. Mas é algo que a neurociência vai explicar, que o nosso cérebro se adequa para interpretar da melhor maneira para a gente. Então, você viu que quase 70% aqui e lá acreditam numa coisa que não é. Nós temos uma percepção de algo como se fosse a verdade e ninguém tira isso da gente, ninguém rouba isso da gente, mas nós estamos sendo enganados. E nós precisamos nos render a isso. E você que está se gabando de achar que acertou porque era azul e preto, também sofre em outras questões do mesmo desafio, de enxergar certas coisas, de olhar para certas coisas, de ouvir certas coisas, interpretar da sua própria maneira. Hoje eu quero falar para você que isso se aplica em tanto na nossa vida. É incrível como nós vemos as coisas diferentes, por exemplo, dos nossos filhos. Quando você era mais novo, você tinha uma interpretação a respeito da vida, você cresceu. Obviamente você tem uma nova maneira de interpretar. A gente estava conversando hoje sobre, quando os nossos filhos estão na escola, eles se perguntam, para que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou usar. E muitas vezes nós pais secretamente concordamos com eles. Mas em geral a gente fala, claro que vai usar. Mas tem certas coisas que realmente vão usar. E só quando você cresce, você percebe. São interpretações diferentes porque o tempo passou e você mudou a sua maneira de pensar. Você cresceu nesse sentido. Ou se você tem uma filha adolescente que começou a namorar e o rapaz não é boa gente, você está preocupado, você está, não é o cara que você tinha planejado para ela, e de repente o cara termina com ela e ela está frustrada, está deprimida, está chateada. Mas você não, você está feliz, você está querendo matar o bezerro, o novilho cevado, para fazer aquela festa na sua casa porque a sua filha estava perdida, mas foi encontrada de volta. Enquanto um está extremamente triste. Por quê? Porque a perspectiva é diferente. E nem sempre nós sabemos tudo. E você sabe, isso funciona em muitas coisas. Nós observamos exatamente as mesmas coisas que outras pessoas, mas vemos de forma diferente. Você vê a vida de forma diferente de como você via alguns anos atrás. Eu queria falar com você hoje sobre uma relação entre duas coisas. Uma relação que não é necessariamente como parece. Que quando você vê essas duas coisas, você acha que elas são iguais, nós interpretamos como iguais, mas nós estamos sendo enganados, nós precisamos mudar a nossa percepção, porque elas não são necessariamente como elas parecem. É a relação entre a vida e Deus. E quando eu falo a vida, eu estou dizendo a vida como você a experimenta. A vida como a gente usa numa frase, é a vida. Quando alguma coisa acontece, e a melhor maneira que a gente tem para justificar, a vida é assim. A vida que você experimenta, as coisas que acontecem na sua vida. Nós temos a tendência de
igualar e de trazer essa equação que a vida é igual a Deus. Para muita gente, essas duas coisas parecem ser e são experimentadas como uma só, como a mesma coisa. Você vai entender o que eu estou dizendo? Nós pensamos que se a vida é boa, se a vida está boa, Deus é bom. Mas quando a vida não é boa, ou quando ela não está como a gente queria, então Deus não é tão bom assim. Nós não vemos Deus como bom, porque afinal de contas, como a minha vida pode estar assim se eu tenho um Deus tão bom na minha vida? E naturalmente, na minha vida, na sua vida, e raramente você vai encontrar alguém que não experimentou isso. Quando chega-se um ponto onde aquela pessoa, às vezes até inconscientemente, mas de alguma maneira ela vai expressar que a decepção na vida facilmente se torna uma decepção com Deus. Quando você se decepciona com as circunstâncias da sua vida, com algo que aconteceu, com uma tragédia, com um problema, seja o que for. Quando os seus sonhos não se realizam. Quando as coisas simplesmente não funcionam, não dão certo. Quando a vida não te dá uma folga. Você toda hora tem um problema novo para tratar. Quando tudo está dando certo para os outros. O seu irmão, a sua irmã, o seu cunhado, parece que estão indo bem, mas quando você olha para a sua vida, por que na minha vida a coisa não acontece? Ao meu redor as pessoas estão prosperando, estão crescendo, estão melhorando, estão vencendo, mas eu não consigo. Depois de algum tempo, você começa a supor que Deus não é tão bom assim, porque se Ele fosse, eu não estaria vivendo assim. Ou se Ele é bom com outras pessoas, comigo Ele não se importa. E muitas pessoas abandonaram completamente o seu relacionamento com Deus por conta disso. Porque chegaram talvez a uma conclusão que talvez Deus nem exista. Começa-se pensando que será que Ele é bom? Depois começa-se a ir um pouco mais fundo e perguntar, será que Ele se importa? Para finalmente chegar, será que Ele é real? Porque a maneira como eu experimento a minha vida toda hora me faz pensar que não faz muito sentido. Se Deus é todo poderoso e todo bom, como é que eu posso estar vivendo assim? E eu conheço, você também, gente que teve uma tragédia na sua vida, teve uma vida difícil, se tornam amargas e abandonam a sua crença em Deus. E se você não é assim, possivelmente você conhece alguém ou convive com alguém assim. Talvez você trabalhe ou more ao lado de alguém assim. Essas são as pessoas que ficaram profundamente decepcionadas com a vida. Ficaram profundamente decepcionadas porque os seus sonhos não se realizaram, seus planos não deram certo, a vida só piorou, talvez por meio de uma série de escolhas ruins que a gente vai fazendo. A gente, no ministério pastoral, a gente ouve essas histórias de uma decisão ruim seguida de outra, e de outra, e de outra. E a pergunta é, por que Deus não impediu que eu fizesse aquilo? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? No final das contas, a pergunta que vem para as pessoas que estão sofrendo e têm a tendência de pensar que a sua experiência de vida se iguala a Deus, é que quando a coisa não funciona do jeito que eu planejei, eu me pergunto, onde está Deus? Aonde que estava Deus no meio de tudo que eu estava vivendo? Se você ainda não fez essa pergunta num dia difícil da sua vida, talvez você ainda venha a fazer. Eu já fiz mais ou menos essa pergunta em algum momento na minha vida. Me perguntando porque o sofrimento era tão grande, tão profundo, que não fazia sentido. Não fazia e não faz sentido. Deus não estava perto, ou pelo menos eu não percebia Ele perto quando eu mais precisei dEle. E para muitas pessoas é isso, Deus não estava lá, não me ajudou quando eu mais precisei dEle. E agora uma amargura cada vez mais profunda se estabeleceu. E às vezes nós crescemos dessa maneira, e ao longo do tempo, e às vezes essa amargura é resultado de uma série de coisas ruins que acontecem. Uma grande perda, uma grande dor, você foi ofendido, foi maltratado, foi ferido, um pai morreu, um filho morreu, um acidente aconteceu, uma tragédia, uma doença,
E você precisava muito de Deus, de uma intervenção. E você deu a Deus uma chance, mas Ele não veio, e você nunca mais conseguiu confiar de novo nele. Se você foi ensinado como eu a acreditar num Deus presente, que sabe de todas as coisas, e você sofreu uma grande perda, uma grande dor, como você não poderia apontar toda a sua frustração na direção dele? Obviamente, qualquer um que ouvisse a sua história ia dizer: eu entendo por que você abandonou Deus, eu entendo por que você abandonou a igreja, eu entendo por que você parou de crer, faz sentido, com base no que aconteceu, porque se Deus para você é assim, quem precisa dele? Se Deus age dessa maneira, para que você vai ter algum tipo de relacionamento com ele? Porque se ele fosse fiel mesmo, como ele promete ser, talvez isso não tivesse acontecido. Esse é o caso do nosso personagem dessa noite, o terceiro dos inimigos do rei. E nós sabemos muito pouco a respeito dele, nós não sabemos o nome dele, eu não sei que nome dá a ele, mas nós vamos chamá-lo de alguma maneira aqui. Esse personagem, em algum momento da sua trajetória, da sua vida, ele escolheu o caminho errado, e ele violou uma lei, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e finalmente ele foi pego e preso, e agora ele está numa prisão romana. Aquela semana antes da Páscoa ele se encontra aprisionado, esperando a sua sentença, esperando a sua execução. Ele vai ser morto. Ele está numa prisão, que na verdade era um buraco no chão. E esse homem foi julgado e condenado por um dos muitos crimes que ele cometeu. Nós não sabemos o que ele fez, mas com certeza a punição revela que foi algo muito sério que ele fez. Homens que experimentavam esse tipo de punição eram tão violentos que não poderiam sequer ser usados como escravos. Não poderiam ser confiados para serem mais um dos remadores das galeias romanas. Porque não dava para confiar devido ao seu alto nível de periculosidade. Ele havia sido, como qualquer pessoa nessa condição, espancado, ameaçado, e Roma só conseguiu encontrar uma coisa boa para fazer com ele, que é torná-lo um exemplo para os outros, de como é fútil, como é inútil a desafiar o governo romano. E ele foi condenado à pior execução que existia naquele tempo, que era a morte de cruz. E esse homem, como quase todos os romanos e todos os judeus e todo mundo que estava naquela época, sabia exatamente o que era uma crucificação. Quando você ouve falar em crucificação, dificilmente você entende tudo que ela significava. Nós não conseguimos sentir o cheiro da crucificação. Nós não conseguimos perceber o ambiente real do que está acontecendo ali. Mas eles sabiam. Esse homem sabia que era muito melhor se suicidar do que ser crucificado. Ele sabia que alguém crucificado ia ficar possivelmente dias numa cruz morrendo. Ele conhecia a humilhação. Ele via o que acontecia nos corpos que eram deixados para apodrecer e as aves de rapinas que vinham. Ele sabia quantos tipos de crucificação poderiam acontecer dependendo do bom humor do centurião romano, se ele ia usar apenas cordas para amarrar, ou se ele ia usar cravos, pregos para prender aquela pessoa. Esse homem sabia que o que sobrasse do seu cadáver seria arrastado, levado num carrinho, talvez para o outro lado da cidade, para uma espécie de lixão, onde ele seria largado, ou então queimado para apodrecer. Um lugar que a Bíblia se refere como o Vale de Inom. E ele sabia que não tinha ninguém para defender o seu caso. Ele sabia que tinha sido abandonado. Tinha sido abandonado pelos amigos, tinha sido abandonado pela família e aparentemente tinha sido abandonado por Deus. E não havia esperança para ele nessa vida. Não havia esperança para ele na vida por vir. E quem estava nessa situação, quem estava condenado a uma cruz,
frequentemente tinha a mesma maneira de agir. Eles imploravam por misericórdia. E misericórdia significava uma morte rápida. Mas esse homem, e a Bíblia vai nos mostrar, ele decidiu que ele ia manter uma postura de revolta, de valentia. Ele ia manter uma postura desafiadora, tanto como ele teve na vida, ele vai ter na sua morte. Mas esse cara, esse personagem, não vai ser o centro das atenções naquele dia. Naquela sexta-feira, esse homem ficou sabendo que além da sua execução, mais 2 homens seriam também crucificados. Não sei se ele conhecia os 2, mas um era muito famoso. E a gente começa a perceber que ele percebe, talvez antes de sair da sua prisão, ou a caminho do Gólgota, do Monte Calvário, que Jesus, que ele conhecia talvez como um profeta, ou como um rabino, como um mestre, que alguém tinha feito a fama dele se espalhar, ele também seria um dos crucificados naquela tarde. Que a princípio pode ter causado espanto a ele, mas por outro lado ele pensou, bom, de tudo ruim que pode acontecer na minha vida, pelo menos eu vou ter um público grande na minha morte. Porque eu não vou ser crucificado sozinho, eu vou ser crucificado com uma celebridade, com alguém do meu lado. Ele com certeza não reconheceu Jesus de vista, porque Jesus estava irreconhecível. Depois de tanta tortura, tantos açoites, tanta carnificina. Mas ele sabia que era Jesus por causa dos gritos da multidão. E quando eles chegaram, a Bíblia vai nos contar que eles colocam Jesus pendurado numa cruz, e cada um de 2 criminosos em cruzes ao seu lado. Lucas capítulo 23, Lucas é um dos escritores dos evangelhos, e ele começa o seu relato dizendo que ele pesquisou com bastante rigor, ele entrevistou as pessoas, ele realmente quis documentar de uma maneira muito firme, historicamente. No capítulo 23, se você quiser ler comigo no telão, diz assim: outros 2 que eram criminosos foram conduzidos para fora a fim de serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, a palavra Calvário significa isso, ou Gólgota, ali todos 3 foram crucificados. Jesus na cruz do meio e os 2 criminosos, um de cada lado. E, queridos, há muita coisa embutida nessa palavra. Nós passamos muito rápido, nós lemos muito rápido e vamos para o próximo versículo. Mas a expressão foram crucificados era de uma violência extrema. Era algo que Isaías vai dizer que a gente não quer nem olhar. Mas há algo na multidão, você já deve ter percebido, tem algo que a gente não tem o menor orgulho, tem até vergonha de dizer que tem, mas muitas vezes nós gostamos de ver quando um espetáculo de sofrimento acontece na nossa frente. E a Bíblia vai dizer que havia multidões de pessoas reunidas para assistir àquela humilhação. E muitos gritos e um caos. E enquanto aqueles 2 criminosos gritavam de dor, gritavam também as suas reclamações, soltavam os seus palavrões, amaldiçoavam todo mundo, é a minha última chance de dizer alguma coisa. Mas acontece algo completamente fora do comum naquele momento. No meio de toda a gritaria, no meio de todo o sofrimento, no meio de todo mundo caçoando deles, e todo mundo, de alguma maneira, também falando com eles, de repente eles ouvem Jesus dizer algumas palavras no meio da sua morte numa cruz romana. Palavras que possivelmente ninguém que foi crucificado algum dia já falou. Palavras que alguém que está morrendo pela mão de inimigos dificilmente poderia dizer. Palavras que eles nunca ouviram alguém que está à beira da morte declarar, especialmente uma morte como essa. E a Bíblia diz: Jesus disse: Pai. É estranho para eles, porque pessoas que estão morrendo não chamam pelo seu pai, chamam pela sua mãe. Mas Jesus chama pelo seu
Pai. E se eles conhecessem alguma coisa da história de Jesus, eles sabiam que existia um mistério em relação a quem era o Pai de Jesus. Mas ele, Jesus, o tempo todo, proclamava que o Deus Criador de todas as coisas era o seu Pai. E ele sabia que naquele momento ele estava fazendo uma oração. Pai. E o que vem depois é ainda mais absurdo. Perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Aqueles dois criminosos e todo mundo em volta ouve Jesus falar o impensável. É verdade mesmo que ele está realmente orando, não por si mesmo, mas pelas pessoas que estão crucificando ele. Você consegue entender o que está acontecendo? Que cada um daqueles criminosos olhou e pensou: você está brincando? Perdoa-os. Não era melhor falar o contrário? Não era melhor amaldiçoá-los e desejar a eles, já que ele é teu pai e ele é poderoso, para provocar neles uma morte ainda pior do que a sua? Não sabe o que estão fazendo? Eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Eles não conseguiam enxergar. E a Bíblia diz que a multidão olhava, todo mundo. A gente está falando da sexta-feira anterior à Páscoa, era uma festa muito importante de Jerusalém, muita gente na cidade, talvez muita gente ali para ver o espetáculo da crucificação, porque ele aconteceu muito perto da cidade. E além da multidão, tinha mais alguns grupos de pessoas. Um era esse: os líderes riam. Esses líderes eram os líderes religiosos, aqueles que aparecem o tempo todo nos evangelhos, aqueles que se opõem a Jesus o tempo todo. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Os líderes riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom salvando os outros. Diziam: vamos ver se ele se salva a si mesmo. Porque essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, essa é a pergunta mais importante que alguém poderia fazer na sua vida: quem ele realmente é? Quem é de verdade Jesus? Se ele é o Cristo de Deus, o escolhido, por que ele não se salva? Todo mundo estava se fazendo essa pergunta. Mas esses líderes estão numa posição muito confortável, porque finalmente eles estão seguros. A grande ameaça que era esse carpinteiro que se tornou um rabino judeu, que estava movimentando multidões, agora não é mais uma ameaça. Eles não precisam mais ter medo da multidão. Jesus se torna inofensivo, como um animal que está enjaulado. Eles achavam que estavam vendo nada além de mais um Messias que tinha feito promessas, que anunciava um reino, mas que agora está sendo envergonhado. Era como eles conseguiam enxergar. A multidão estava lá, os líderes religiosos estavam lá, mas tinha mais gente fazendo a mesma coisa. Os soldados romanos também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Esse vinagre era o vinho mais barato que os soldados bebiam. Era uma espécie de vinho bem rascante, igualzinho vinagre. E diziam: se você de fato, se é de verdade. Eles não acreditavam. Um Messias, um rei, nunca ia estar numa posição dessa. Se você de fato é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele estava escrito: este é o rei dos judeus. Eles falavam: é isso mesmo? Se você é o rei dos judeus, com certeza você tem autoridade para sair daí. Com certeza você tem poder para sair daí. Então sai. Você sabe que quando Pilatos manda colocar essa placa em cima, os judeus falam: não bota que ele é o rei dos judeus, bota que ele disse que era o rei dos judeus. E Pilatos fala: não, quero assim, que ele é o rei dos judeus, para que todo mundo saiba. Qual é o resultado de alguém que tenta se colocar nessa posição contra Roma? Quem quiser se intitular rei e desafiar César, vai ter esse mesmo resultado. E nesse ponto, como se não bastasse, o povo todo, os líderes religiosos judeus, os soldados romanos, os dois criminosos agora também começam a fazer a mesma coisa. E começam a amaldiçoar Jesus.
Aqui em Lucas você não vai ver, você só vai ver um, mas Mateus, que também estava lá possivelmente, registra que os dois começam também a amaldiçoar, a falar palavrões, a caçoar de Jesus. E nesse momento os criminosos, talvez porque eles não estavam mais suportando a passividade de Jesus, não estavam mais aguentando, como é que ele aguenta tudo isso calado? Então eles se sentiram obrigados a participar daquele abuso, e eles se juntam à multidão, e um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso. Quantas vezes Jesus ouviu isso? No seu ministério, na sua vida, e agora na sua morte. Prova. Você sabe quantas vezes Jesus atendeu esse pedido? 0. Prova, salvando-se a si mesmo e a nós também. E nessa frase há embutida uma dor e uma frustração que esses homens estão experimentando. O que a vida fez comigo? Você não é o Filho de Deus, você não é o escolhido de Deus, o Messias. Você não deveria ser capaz de se livrar disso? Se você fosse o Messias, isso não estaria acontecendo com você. Em outras palavras, para esses homens internamente eles estão dizendo: se existisse um Deus, isso não estaria acontecendo conosco. Se Deus fosse real, você não é Cristo coisa nenhuma. Você e Deus não podem nem te salvar, nem nos salvar. Você sabe o que esses homens sabiam? O que todo mundo sabia, o que todo mundo acreditava, é que a minha experiência de vida revela quem Deus é. O que eu experimento na minha vida mostra quem é esse Deus. Jesus, você não é nada. Você não é o que os outros supõem que você seja. E você já deve ter ouvido gente falar coisa do tipo. Gente que ficou frustrada, decepcionada. Talvez esses homens estivessem pensando: qualquer um que confie em você é um tolo, é um bobo. É claramente. Qualquer um que esteja esperando por um Messias, um Salvador, é um tolo. Esses homens, e esse homem que aparece aqui agora falando, um dos criminosos, não tinha qualquer reverência por Deus, havia perdido completamente o temor a Deus. E para pensar, por que não? O que Deus fez por ele? O que Deus está fazendo por ele? E assim como Caifás, e assim como Judas, e assim como tantos outros, e todos que estavam lá, eles não conseguiam reconhecer quem estava ali naquela cruz no meio. E o que é para mim incrível, e de alguma maneira irônico, é que se em algum momento um desses homens se perguntasse: aonde é que está Deus? A resposta seria: a 3 metros de você. Extremamente perto, mesmo que você não perceba, mesmo que você não o reconheça. Mas agora o nosso personagem vai entrar em ação. Ele que era um que também estava falando seus impropérios contra Jesus, agora alguma coisa acontece, ele começa a ver as coisas como elas realmente eram. A Bíblia vai nos dizer que de repente esse outro criminoso fica em silêncio. Parece que ele está internalizando as palavras de Jesus quando ele diz: Pai, Pai, perdoa-os. Quando ele fala isso, esse homem começa a acontecer alguma coisa dentro dele, onde ele percebe: eu acho que a gente estava errado esse tempo todo. Esse é um homem justo. Quem pode realmente apontar para alguma coisa errada que ele fez? E o versículo 40 diz assim: essa eu já coloquei para você, né? Onde está Deus? Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Diga comigo, mesma sentença. Por que isso é tão importante? Porque esse criminoso começou a finalmente enxergar: aqui está um homem do nosso lado, experimentando a mesma dor, da mesma punição, da mesma sentença que nós recebemos. E ainda assim ele acredita que pode chamar Deus de Pai.
E esse homem começa a tirar conclusões a respeito de Deus, não mais com base na sua vida e como havia sido tratado. E de repente ele consegue enxergar o que ninguém mais está conseguindo enxergar. E ele verbaliza isso. E ele declara: nós. E essa frase o mundo inteiro poderia dizer: nós merecemos morrer pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele começa a perceber que existe alguém justo, sem pecado, pagando um preço. Em algum momento ele vai entender que o que Jesus declarou durante a sua vida, o seu ministério, fazia todo sentido, mesmo que agora não pareça, porque Messias não podem morrer, Salvador do mundo não pode morrer, mas ainda assim ele começa a compreender que essa morte pode ter um significado, que ela pode ter uma razão para mim, e o que ele vai falar em seguida revela que é isso que ele tem pensado. Que existe sim um justo pagando pelo preço de um culpado. E a maneira como eu coloco para você, que talvez esse homem tenha pensado, seja assim: se um homem inocente, que sofre como um homem culpado, pode continuar, porque o que está acontecendo, claro, é uma injustiça imensa, mas ainda assim ele continua confiando em Deus. Se um homem inocente que sofre como um homem culpado pode continuar confiando em Deus, ele se pergunta: quanto mais poderia um homem culpado sentenciado justamente? Existe algo na nossa natureza que é tão forte e tão sutil ao mesmo tempo. Nós não queremos aceitar nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa por nada. Nós assistimos televisão nessas últimas semanas e os desastres que acontecem por causa da chuva. Você já percebeu que ninguém fala assim: mas eu fiz algo errado, eu construí errado, eu botei alguma coisa errada, eu joguei lixo. Ninguém. Todo mundo fala: prefeito e governo e não sei quem, todo mundo tem culpa. Eu não tenho culpa de nada, porque está em nós isso. Nós procuramos qualquer outra pessoa para ser o responsável pelos problemas que acontecem conosco. E se nós formos 100% honestos, tomando carona aqui do que o Rodrigo falou, se você é completamente dedicado à sua honestidade, você vai descobrir que, se não em todos, na maioria dos casos, você tem uma responsabilidade. E esse homem talvez tenha percebido: quando eu sou condenado e sentenciado, nesse caso é justo. Eu não queria que fosse, eu não queria isso, eu queria misericórdia, eu queria graça, mas não tive. Eu estou recebendo o que é justo. Se um homem inocente, tratado como um homem culpado, que sente como um homem culpado, que sofre como um homem culpado, pode continuar confiando em Deus, quanto mais, na minha posição de culpado de verdade, não deveria fazer a mesma coisa e confiar que existe um Deus que pode me salvar, que existe um Deus que pode me livrar. Deus talvez tenha trazido pessoas aqui nessa noite, hoje está assistindo. Nós temos 100 pessoas assistindo a gente só pelo YouTube, no mínimo, hoje. Estou feliz com isso. Por que você não veio para a igreja? Vai para cá. Você assistiu o louvor daí, ficou impressionado com o ambiente maravilhoso. Da próxima vez você vem ficar com a gente. E talvez exista gente que está ligado aí na internet, ou que está aqui dentro desse auditório e precisava ouvir isso. Deus não é o culpado pela sua situação. Deus não é o responsável pelo que aconteceu com você. Esse criminoso percebeu. Em algum momento, essa ficha caiu, ele falou: meu Deus, eu estava entendendo tudo errado. Esse homem realmente é o nosso Messias. A placa que Pilatos mandou colocar em cima é verdade. Esse é o nosso Rei. Que momento fantástico é quando os nossos olhos se abrem e percebem quem Ele realmente é.
E em seguida disse a Jesus. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino, porque eu reconheço que você é o rei. Ele está pedindo algo. Deixa eu te explicar um negócio. Esse homem não tinha mais como dedicar a sua vida a Deus, ou rededicar a sua vida a Deus numa cruz. Não tem significado nenhum. Você vai morrer daqui a pouco. Você não pode chegar para Deus e dizer: a partir de hoje eu vou fazer diferente. Não tem mais como. Você vai morrer daqui a alguns minutos. Não, a partir de agora eu vou me tornar um homem mais honesto, mais íntegro. Não. Não é isso que esse homem está pedindo. Ele realmente está pedindo misericórdia. Ele realmente está pedindo: lembra-se de mim. Não pelo que eu fiz, mas apesar de tudo que eu fiz. Porque Jesus, se você consegue manter a sua fé em Deus, mesmo no meio dessa situação, talvez exista um Deus que realmente é bom e justo. E eu adoro o que Jesus fala para ele, que gera outra série de mensagens que a gente não vai ter tempo de tratar hoje. Jesus responde: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus conforta esse homem nos últimos momentos da sua morte, dizendo que há salvação para ele. Você sabe que isso tem que ser traduzido de que maneira para mim e para você? Nós, em geral, pegamos esse versículo e pensamos: bom, uma pessoa que entrega a sua vida no último momento tem ainda alguma chance? Amém, glória a Deus, isso é sensacional, isso é maravilhoso, mas preste atenção, tem algo muito maior embutido ali. Tem algo muito mais forte. Jesus quer que esse criminoso que viveu uma vida de criminalidade, Jesus quer que esse pecador que viveu uma vida de pecado, que ele saiba o que aconteceu com você, a partir de você, contra você, seja o que for, o que a vida fez com você, não é um reflexo dos meus pensamentos e do meu amor por você. A igreja precisava tanto se despertar que o amor de Deus não tem nada a ver com o que aconteceu com você. Em outras palavras, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, significa: eu amo você. E eu não sou o que você experimentou na sua vida. Deus não é igual à sua experiência de vida. A nossa tendência é achar que se a vida fez isso comigo, na verdade Deus fez isso comigo, mas não é verdade. Deus não é igual à sua experiência de vida. E se isso for verdade? E se a vida lhe pregou uma peça, mas Deus não? E se a vida acabou com você, mas Deus não? E se a vida abandonou você, mas Deus não? E se a sua vida, a sua experiência de vida, as circunstâncias da sua vida não forem um reflexo de quem Deus é? E se a sua vida não necessariamente for uma revelação de quem Ele é? Essa é a última mensagem de Jesus, cravado numa cruz. Ele está morrendo, e a última mensagem que Ele deixa é que Ele ama você a despeito de você, apesar de você, apesar do que aconteceu com você. Que Ele está bem mais perto do que a 3 metros de você, mesmo quando você não o percebe, mesmo enquanto está doendo muito. A essa altura era meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Ficou tudo escuro. Na hora mais clara do dia, ficou tudo escuro. A luz do sol desapareceu. E de repente o véu do santuário rasgou-se no meio.
A Bíblia vai nos dizer que aconteceu enquanto Jesus estava sendo crucificado. Naquele momento da sua morte, que o véu, aquela cortina que separava o santo lugar do santo dos santos, o lugar da presença de Deus, é rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, simbolizando que agora todo mundo tem acesso à presença de Deus, todos podem se aproximar dele, não existe mais nenhum tipo de obstáculo entre o homem e Deus. Acontece na sua morte. E nessa hora, Jesus gritou em alta voz, e aí, de novo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras, morreu. Então, minha pergunta para você, antes de você voltar para casa, é: será que você também confundiu a sua vida com quem Deus é? Você já tirou conclusões sobre Deus com base nas suas experiências? As orações não atendidas. Por que Ele não atendeu a minha oração? Ou coisas que aconteceram com pessoas que você ama, e Deus jamais poderia ter permitido que aquilo acontecesse? Será que você tirou conclusões sobre Deus com base na sua experiência? Deixa eu te dizer, é natural, é fácil. Em alguns casos é inevitável. Por quê? Por quê? Por quê? E se você nos contasse a sua história, nós iríamos dizer: claro que você perdeu a sua confiança em Deus. É óbvio que você parou de acreditar. É claro que você está decepcionado com Ele. Claro que você parou de orar. Claro que você parou de acreditar. Claro que você parou de ir à igreja. Claro que você desistiu de tudo isso há muito tempo, porque não faz sentido. Mas aqui está a mensagem de Jesus para você, lá da cruz. Deus não é o que você experimentou na vida. E você pode confiar nele, apesar da sua experiência. O que eu acho que é um anseio que Deus tem, porque nesses últimos minutos de Jesus Ele faz questão de declarar isso, é que Deus não é igual à vida, à sua vida, a vida como você percebe, mas que Deus enviou Jesus para que você tenha a vida. Não há a menor dúvida de que todos nós já experimentamos muitas dores, mas você vai encontrar em Jesus exatamente o que você não encontrou na vida. Você vai encontrar graça, misericórdia e amor. Porque Ele, Jesus, experimentou a vida como qualquer um de nós. Jesus não experimentou a vida como filho de Deus, com atalhos e privilégios. Você sabe que quando a gente vai almoçar aqui na igreja e a fila está muito grande, eu sofro uma tentação de puxar a carteirinha de pastor. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca entrou no restaurante e falou: sou Jesus, eu quero aquela mesinha lá do canto, a melhor de todas. Nunca. Se tinha alguém que fazia de tudo para ir para o final da fila, era Ele. Ele experimenta a vida como eu e você. Ele sabia muito bem o que era solidão. Ele soube muito bem o que significa ser abandonado pelos melhores amigos. Ele conhecia bem o sentimento de alguém que ouve um não de Deus. E a confiança que Jesus revela em Deus, apesar das coisas da vida, abre um caminho para que eu e você possamos viver o mesmo tipo de confiança. E eu acho simplesmente espetacular isso, porque eu já vi isso acontecer. E essa é a parte onde eu fico emocionado, eu tenho que me segurar. Porque nos anos e anos de ministério, principalmente aqui nessa igreja, quando eu me tornei pastor da igreja, eu vi inúmeras pessoas passarem pelas circunstâncias mais difíceis que você pode imaginar, mas que revelaram uma confiança e uma fé em Deus, apesar do que estavam passando.
Eu vi isso em hospitais, quantas vezes? Eu vi isso em sepultamentos. Eu vi isso nos olhos de crianças que perceberam que a família estava acabando. Eu vi isso nos olhos de pais que perderam seus filhos. No rosto de um homem que perdeu seu emprego. Nas famílias que estavam passando por uma tempestade semana após semana, onde nada fluía, nada dava certo, mas não abriam mão de estar na igreja para adorarem a Deus. Eu vi isso na vida de mulheres que experimentaram violência, mas não abrem mão de servirem a Deus aonde estiverem. Você está sentado hoje aqui ao lado e ao redor de gente que resolveu confiar em Deus, apesar do que a vida fez com elas. Quem sabe, hoje você também pode chegar a essa conclusão. Qual a conclusão, André? Que você pode confiar em Deus para transformar a sua vida, para transformar as suas circunstâncias. Mas se não transformar do jeito que você tinha planejado, você pode confiar nele, para confortar e fortalecer você no meio das suas circunstâncias. Entendendo que ele tem um plano muito maior do que o seu plano. Não é interessante? Deus usa a injustiça que Jesus experimentou para trazer salvação a toda a humanidade. Ouça, se você escolher confiar em Deus, Ele pode fazer algo maravilhoso a partir daquilo que a vida fez com você, mesmo que você não esperasse. Eu sou uma testemunha disso. Deus pode trazer propósito para algo não tão bom, mas que a vida trouxe a você, e você vai começar a entender o porquê. Quanta coisa acontece na nossa vida, muita coisa, mas você ainda pode confiar em Deus. Sim, a sua experiência de vida é real, mas a sua experiência de vida não revela Deus. Eu coloco da seguinte maneira: sua decepção com a vida é perfeitamente justificável. Perfeitamente. Mas você não precisa viver a sua vida inteira decepcionado com Deus. Até porque você vai perceber em algum momento que enquanto os seus punhos estiverem cerrados, você não pode receber o que você precisa. E Deus não vai nos forçar a algo que nós não queremos receber. Mas quando você abre as suas mãos em sinal de rendição, em vez de cerrar os punhos com raiva, você se torna um candidato à maravilhosa graça de Deus, que define perfeitamente quem Ele é. Você recebe essa palavra hoje? Você está disposto, quem sabe, a se render a Deus, apesar do que a vida lhe trouxe, apesar do que a vida fez com você? Bom, esse é o desafio dessa noite. E eu garanto você está cercado de gente. Se você tomar uma decisão hoje de rededicar a sua vida a Jesus, de começar uma vida com Jesus, você está cercado de gente que está torcendo por você, que está pensando em você e encorajando você e orando por você que está em casa, por você que está na rua e está recebendo essa palavra. Ouça, confiar em Deus é o que muda a sua vida. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.